Te damos honra, te damos glória nessa manhã, Pai. Aleluia. Você pode sentar, querido. A missionária Maiara vai estar ministrando a palavra nesse momento. Aleluia. Aleluia. Amém. Bom dia. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Quantos estão felizes? Amém. De estar aqui. Amém. Felizes de estar na presença de Deus. De poder estar também na casa do Pai. Amém. Porque na presença de Deus a gente pode estar em qualquer lugar. Amém. Na nossa casa, né? Em qualquer ambiente. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele está em todo lugar. Amém. Mas também é uma alegria poder estar na igreja. Amém. Poder estar na casa do Pai, na casa do Senhor. Amém. E deixa eu dizer algo para você, importante, né? O melhor lugar que a gente pode estar, né? Primeiro é na presença de Deus, né? Quando o dia difícil vier, quando os problemas vierem, o melhor lugar que você pode correr é para a presença de Deus. Amém? E também existe um outro lugar que a gente se alegra, que a gente recebe força, que a gente recebe amor, é na igreja. Amém? É na casa do Senhor. E eu estou falando do templo. Eu estou falando do espaço aqui, né? Aonde a igreja se reúne, aonde o povo de Deus se reúne, porque a igreja somos nós. Mas existe também o nome, esse nome igreja dado para esse espaço, o templo, aonde o povo de Deus se reúne. Não tem como ser igreja se você não tiver uma comunhão com os seus irmãos. Sabe, a igreja ela tem comunhão uns com os outros. E o irmão Renato começou falando sobre exatamente a palavra que hoje eu vou trazer, sobre a igreja. E eu nem combinei com ele nada, nem falei nada, né? A gente nem combinou, nem disse, irmão Renato, eu quero músicas que falem sobre a igreja, né? Sobre buscar o Senhor. Nós nem combinamos, mas o Espírito Santo de Deus, né? Ontem à noite me deu uma palavra sobre a igreja, né? Sobre o que é a igreja de fato, sabe? Nós não temos nenhum visitante aqui. Todos já são igreja, né? A igreja é o povo de Deus. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a igreja é o povo de Deus. Não tem segredo, não tem nada difícil para se entender o que é igreja. Sabe, uma das coisas que a gente precisa entender é que nós somos a igreja. E a igreja é o povo de Deus. Sabe quando alguém é conhecido por causa do seu pai? Ah, fulano é filho de fulano, né? Ah, fulano é parecido com o pai. Existem pessoas que são tão parecidas com o seu pai que não precisa nem falar quem é o seu pai, que vai dizer, nossa, tu é filho de fulano, né? Quantos aqui já, né, em questão de família, de pai, de mãe, ah, tu é da família de fulano, né? Lá no Ceará tem muito isso, das pessoas dizerem, ah, tu é da família Barbosa, né? Tu é parecida, assim, os olhos, essa parte da sobrancelha que é marcante, né? Ah, tu é filho, quer dizer, sempre a gente vai ser conhecido por causa do nosso povo que passou, por causa do nosso pai, por causa da nossa família. E a igreja ela é conhecida porque ela faz parte desse grupo de pessoas que vão para a igreja, para o templo, adorar o Senhor. Sabe, a igreja faz parte desse grupo de pessoas que está em busca de algo maior. Não só nessa terra, mas também no reino dos céus. Porque a nossa vida por aqui, ela é uma passagem. Ontem nós estávamos aqui com os jovens e adolescentes. E ontem uma moça, ela se reconciliou, né? Ela mesma, ela disse, na hora do louvor, ela me chamou e ela disse, olha, eu quero me reconciliar com Jesus, né? E ontem eu estava falando para os jovens sobre valorizar a presença de Deus, né?
sobre dar valor àquilo que realmente tem valor, sobre a gente valorizar o que de fato vai ser eterno na nossa vida. Isso é a presença de Deus. Eu falei sobre duas pessoas que tinham muito valor, que era ele mesmo, que era a vida dele mesmo, que tinha valor para Deus e que tem, e também a questão da gente valorizar o Senhor. Trazendo aquela parábola das 10 dracmas, que uma se perdeu, né? Uma se perdeu e a mulher ficou com 9. E ela poderia dizer assim: não, tá bom só 9. Depois eu procuro. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela acendeu uma candeia, ela varreu a casa. A Bíblia diz que ela procurou com diligência, quer dizer, ela procurou com todo o cuidado, ela procurou com todo o interesse. Por quê? Porque aquela mulher, ela queria achar aquela moeda. E muitos de nós, às vezes, a gente acaba se conformando com as 9 moedas. O que significa isso? A gente acaba se conformando com a vida que nós estamos vivendo. E a gente acaba deixando de, a gente deixa de buscar aquilo que é maior de Deus para a nossa vida. A gente acaba deixando de valorizar aquilo que de fato tem muito valor. Para aquela mulher, 9 moedas não ia ser um valor tão bom quanto 10 moedas. A gente às vezes busca o Senhor e diz: tá bom a vida que eu estou vivendo, são 9 moedas afinal. Mas maior ainda e melhor vai ser quando você alcançar as 10. Quer dizer, vai ser quando você encontrar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Existe uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Já pensou uma pessoa ela ter a certeza de que está vivendo a perfeita vontade de Deus? Sabe o que é perfeito? É aquilo que não tem erro, é aquilo que não tem do que se reclamar, é aquilo que não tem defeito, é aquilo que não tem mancha. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. É uma vida, a gente vivendo a perfeita vontade de Deus como igreja. E a Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 16, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 16. Capítulo 16, no versículo 13. Aleluia, amém? Todos acharam? Você que achou, você pode dar um amém de vencedor? Amém? Não vamos nos esquecer. Ainda agora eu estava ali atrás na hora do louvor e eu fiquei pensando. Eu ouvi, eu não sei quem era, mas eu ouvi alguém falando em línguas assim. Mas eu consegui ouvir. Eu disse: nossa, a gente parou de falar sobre isso. Depois dos 7 dias que nós fizemos sobre a busca do Espírito Santo, a gente parou de falar sobre isso. Não que a gente tenha parado de falar, ou de falar em línguas, né? Nas nossas orações em casa, mas a igreja é isso. Uma das coisas também que faz parte da igreja são esses dons, são esse falar, né? Em línguas, falar na linguagem dos céus, né? A nossa linguagem é essa, amém? Os céus, eles declaram, é a linguagem de Deus, sabe? É os céus. Lá para onde nós vamos, a nossa casa. Quando um justo, ele morre, ele não está acabando a sua vida, ele está iniciando a sua vida. E a Bíblia diz que Deus, ele se agrada, ele se alegra. Sabe, a gente chora aqui na terra. Mas aquele que tem permanecido fiel, esse não precisa ter medo da morte, porque ele vai estar voltando para casa. Amém? Então,
Se você é igreja, né, faz parte desse povo de Deus, sabe, seja conhecido como filho de Deus, de fato. Você pode talvez até dizer assim: nossa, a missionária está falando assim que eu não sou filho de Deus. Porque todos nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Mas eu posso ser conhecido como filho de Deus. Não só ser chamado de filho de Deus, mas eu posso ser visto como um filho de Deus. Sabe, existem algumas pessoas que fazem parte de famílias importantes, mas que acabam trilhando outros caminhos e falam assim, às vezes a pessoa nem é conhecida por fazer parte daquela família. Assim como existe a família de Cristo, né, que é a igreja, que é o povo de Deus, existe também a de Satanás, aqueles que têm escolhido o que é mal, aqueles que têm escolhido os maus caminhos, aqueles que têm vivido em pecado, aqueles que têm escolhido a maldade, aqueles que têm escolhido negar a sua fé, porque tudo é uma escolha na vida. Sabe, existem pessoas que falam assim: eu não consegui, eu pequei sem querer. Não existe isso. Tudo que nós fazemos é uma escolha. Nós escolhemos obedecer a Deus. Nós escolhemos amar a Deus. Nós escolhemos amar o nosso irmão. Nós escolhemos obedecer. Nós escolhemos honrar os nossos pais. Nós escolhemos ajudar o próximo. É nós que escolhemos. Não tem como a gente dizer assim: não, é porque eu ainda não tenho sentimento de amor pelo irmão. É nós que decidimos amar o nosso irmão. É uma decisão, não é um sentimento. É uma decisão. Sabe? É uma decisão. Jesus, ele fala sobre esses 2 mandamentos importantes. Sobre amar a Ele, sobre todas as coisas. Nós escolhemos amar a Deus acima do nosso trabalho. Nós escolhemos amar a Deus acima, sabe, de qualquer coisa. Escolhemos amar a Deus acima da nossa preguiça, da nossa frieza espiritual. Sabe, eu não sei se tem algo. Se você nesse tempo se encontra meio desanimado, não sei, mas Deus sabe. Mas se você está nessa posição de desânimo, sem vontade de buscar o Senhor, sem vontade de ir para a casa de Deus, ainda dá tempo de você se arrepender, porque Jesus ainda não voltou. Esses dias eu li uma frase que diz assim, eu até ia colocar no grupo, mas eu não coloquei, que tem coisa que a gente não coloca para não virar polêmica, né? Nem no status. Tem coisa que não precisa você colocar. Tem coisa que você vai ler só para você, que você pode até compartilhar com 1 ou 2. As que você mais confia, mas tem coisas que a gente não coloca. Mas era uma imagem de uma igreja, né? Estava escrito mais ou menos assim, eu não lembro exatamente as palavras certas, mas era mais ou menos sobre as pessoas que um dia vão buscar ir para a igreja e elas vão encontrar as igrejas fechadas, os templos. Não vão mais existir porque o pastor já subiu, porque os obreiros já subiram. E aí quem vai abrir a igreja? Não vai ter mais. E aí tinha aquele versículo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Enquanto se pode achar. Nós podemos achar ainda. Ele ainda está perto. Mas um dia, talvez nós não encontraremos mais. Sabe, irmãos, uma das coisas que tem batido no meu coração, assim, sabe, algo que fica martelando dentro: Jesus está voltando. Jesus está voltando e a gente precisa pregar sobre isso. Jesus está voltando. Enquanto Ele não volta, eu posso viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável nessa terra. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles lhes disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas.
E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Amém? A gente vai ler até aqui. Eu quero começar sobre esse primeiro versículo que fala sobre as portas do inferno, né? Jesus, ele perguntou para os discípulos, né, quem eles achavam que ele era. E Pedro rapidamente respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Exatamente Jesus, que era a pedra, o alicerce, né, de tudo. Ele tinha sido rejeitado por muitas pessoas, né? Rejeitado pelos homens, não deram crédito a ele, mas existia um grupo de pessoas que dava crédito, né? Existia um grupo de homens, os discípulos, né, que reconheceram quem era Jesus. Jesus, por causa daquela confissão de Pedro, Jesus, ele falou, né? Ele respondeu por causa daquela confissão. Você sabia que as nossas confissões, elas vão levar a gente para algum lugar? Aquilo que a gente confessa, aquilo que a gente fala, vai levar a gente para algum lugar. Se eu falo que eu sou um derrotado, se eu falo que eu sou um doente, então é para lá que eu vou. Se eu falo que eu sou curada, se eu falo que eu sou próspera, se eu falo que eu sou abençoada, se eu falo que eu sou vencedora, essa confissão, ela vai me levar para algum lugar. O que eu confesso vai me levar para algum lugar. A confissão de Pedro fez com que o Senhor, ele declarasse sobre ele, que na época o nome dele ainda era Simão, e diz assim: e Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro significa pedra pequena. Pedra pequena. Pedra pequenininha. E ele diz: Tu és Pedro, uma pedra pequena. Jesus estava ilustrando não que por causa de Pedro ia existir a igreja, não. Mas por causa daquela confissão, por causa do que ele declarou. E ele diz assim: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem é a pedra de valor? Diga assim: Jesus. Jesus é a pedra preciosa. Jesus é a pedra de valor. Que foi tropeço para muitos, porque Jesus, para aqueles que não querem uma vida reta e justa, muitas vezes vai ser uma pedra de tropeço. Quando eu falo, o que acontece com uma pessoa quando ela tropeça numa pedra? Ela é paralisada, ela pode cair, pode doer. E às vezes, a vontade de Deus para a nossa vida, o propósito de Deus para a nossa vida, às vezes vai fazer com que a gente abra mão de algumas coisas que podem doer na gente. Sabe, deixa eu dizer para você, escolher Jesus nem sempre vai ser fácil. Escolher a presença de Deus, escolher seguir Jesus nem sempre vai ser fácil, mas vai ser prazeroso. Porque quando a gente escolhe Jesus, a gente está escolhendo o que é eterno e não o que é passageiro. Não esqueça, sabe, irmãos, o que é eterno é aquilo que vem de Deus para a nossa vida. Então não abra mão daquilo que é eterno para viver o que é passageiro. Porque o passageiro, ele não vai durar para sempre na nossa vida. É passageiro, passa.
E o que é eterno vai ficar. A Bíblia diz que o que os nossos olhos, eles podem ver é passageiro, e o que os nossos olhos não viram é eterno. A glória que há de ser revelada a nós, os nossos olhos ainda não viram. E nem os nossos ouvidos ouviram. Nós ainda não vivemos, sabe, aquilo que de fato Deus ele tem para nós como igreja. Eterno. É tão bom, sabe, quando eu era adolescente eu dizia assim, nossa, Jesus, eu sempre tive isso, quando eu era solteira, quando eu nem estava muito firme na fé. Jesus está tão perto de voltar. Será que vai dar tempo eu casar? Será que vai dar tempo eu ter filho? Eu queria tanto ser mãe. Jesus está tão perto de voltar, será que vai dar tempo? E eu continuo falando que eu quero ter 3 filhos. Se der 4 ou 5, não sei. Não, irmão, só 3 mesmo. Eu gostei da minha infância. Nós somos 3 irmãs. É tão bom a gente ter irmão. E eu lembro das nossas viagens, quando a gente ia para o Ceará nas férias. Eu, como sou a mais nova, então as piadas sempre vinham para mim. Eu ia a viagem inteira sofrendo, né? A minha irmã Mônica era adolescente, ela fazia questão e era a diversão delas. Mas eu sou curada hoje, né? Eu digo assim, Mônica, tu pense, tem que me pedir perdão nessa vida, hein? E é tão bom a gente ter a família, é tão bom a gente construir, sabe? É tão bom a gente ter uma casa boa, a gente ter os nossos móveis, a gente ter um sofá para sentar macio. Esses dias a gente foi na loja, escolheu o guarda-roupa da Annalise, aí eu sentei num sofá para ela mamar. Eu disse, eita, esse aqui dava certinho lá para casa, pequeno, bonitinho. Amém, eu creio. Eu confesso, eu declaro. É tão bom a gente ter tudo isso, mas isso não pode ser maior do que o desejo de reinar com o Pai. A igreja não pode ter mais vontade de ter as coisas materiais do que de ver o Pai, do que de reinar com Ele em glória. A minha busca em obedecer ao Senhor, em honrar o Senhor, tem que ser maior. Tem que ser maior. Isso é a igreja. E a Bíblia diz, o próprio Jesus falando, as portas do inferno, elas não vão prevalecer. O que significa isso? A igreja que está fazendo parte de fato desse povo de Deus, sabe, Satanás ele luta o tempo inteiro para destruir a igreja. Eu quero que você entenda isso. Você é a igreja e Satanás ele luta o tempo inteiro para nos destruir. É por isso que às vezes as coisas acontecem, digamos assim, para tentar tirar a nossa fé, para tentar fazer a gente enfraquecer, sabe, os conflitos, tudo isso vai fazer parte, porque a Bíblia diz que no mundo a gente ia ter aflições. Mas Jesus ele diz, olha, tem bom ânimo. Então aqueles que têm sido fiel, tudo que o diabo ele tentar não vai prevalecer contra a sua vida. Mas infelizmente essa palavra, ela não se aplica àqueles que têm negado a fé. Essa palavra que Jesus falou, que as portas do inferno, as maldições de Satanás, elas infelizmente elas podem vir sobre aqueles que têm negado a fé, sobre aqueles que têm escolhido o que é mal, sobre aqueles que têm escolhido outras coisas, como eu falei para os jovens, sobre aqueles que têm escolhido valorizar outras coisas e não a Deus. Não valorize mais o mundo, valorize mais a Cristo. A igreja é isso. Aqueles que de fato têm permanecido fiel às maldições, às enfermidades, sabe? As aflições elas podem até passar, mas elas não vão prevalecer. A enfermidade pode até passar, mas ela não vai prevalecer. A
As dívidas podem até passar, mas meu Deus, ela não vai prevalecer. Oh Jesus, eu creio nessa palavra. Amém. Eu vou contar um testemunho simples. Simples. Eu disse, pai, a minha mãe estava ministrando na live dela. Para quem assiste, sabe que a minha mãe, ela fala muito sobre fé. E ela começou a falar, ela disse, olha, o que você precisa, faça uma lista, escreva. Aí eu comecei a escrever, eu disse, pai, o Senhor sabe, a gente é filho de Deus, a gente está quase todos os dias, tem culto, tem igreja. Eu disse, pai, eu quero renovar os meus vestidos, eu amo vestido. Ela disse, escreva os materiais. Eu disse, pai, o Senhor sabe que para mim o mais importante é espiritual, mas eu vou escrever os materiais. Eu quero renovar os meus vestidos, eu amo vestido. Aí ontem eu ganhei ontem já. Semana passada eu ganhei 2. Um no início da semana, outro no final de semana, e hoje eu já ganhei outro. Amanhã já vai vir mais. Se você escrever e declarar, vem. E sabe o que é o mais incrível? É que um dia antes da irmã me mandar uma mensagem dizendo, olha, eu tenho um vestido, eu vou mandar. Antes dela me dizer, eu tinha sonhado. Eu disse para minha sogra, eu sonhei, antes de eu receber a notícia. Eu sonhei que eu abria o meu guarda-roupa, que eu creio que já tem um guarda-roupa também. Abri o guarda-roupa. Irmãos, as roupas da Annalise é tão abençoada que o guarda-roupa só deu para ela. Não deu para dividir com ninguém. Pensa numa menina abençoada. Aí eu sonhei, eu abri o meu guarda-roupa e eu via eu via tanto vestido lindo, do jeito que eu gosto, passando um pouco do joelho, folgado. Aí eu contei para minha sogra, e depois chegou essa bênção. Ela disse, eu quero que tu sonhe comigo. Tudo que sonha acontece. Tem que sonhar comigo, coisa boa. Amém? Sabe, irmãos, esses testemunhos a gente fala assim, mas é algo simples, mas foi algo que eu pedi para Deus. Sabe, Deus, ele nos mima, você sabia disso? A minha mãe fala nas lives dela, ela diz assim, tinha um dia que eu queria comer uma pizza. E ela pediu pro marido, e o marido, não dá, meu pai, ele é assim, tá certo, porque também se for dizer sim para tudo, né? Não tem como hoje. Aí ela, Espírito Santo, eu queria comer uma pizza. Ela foi pedir para a pessoa certa. Às vezes a gente pede para as pessoas erradas. Às vezes a gente faz confissões erradas. Às vezes a gente fala o que é errado. E aí a bênção de Deus, ela infelizmente não vem sobre a nossa vida por causa daquilo que a gente declarou. Tranca, prende aquilo que Deus ele tem preparado para nós. Porque aquilo que eu falo, aquilo que eu declaro é o que eu creio. E é isso que vai fazer diferença. Sabe, a igreja, ela também recebe da parte de Deus a chave do reino. Ele fala, Jesus, ele diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Tudo que você declarar nessa terra, a confissão que você fizer aqui vai ser ligado no céu. Jesus, ele é a pedra de alicerce. Nós, a igreja, nós somos o restante da construção. Jesus, ele é o alicerce que firma a nossa vida. E ele é o cabeça, aquele que dá, sabe, os comandos para o corpo. Nós somos o corpo. Se o braço estiver funcionando perfeitamente e o outro não tiver, o corpo ele pode sofrer. Se uma perna estiver caminhando direito, mas a outra não tiver, o nosso corpo, a gente pode ficar com dor na coluna, a gente pode ficar com dor em alguma outra parte do corpo. Por quê? Porque um não está funcionando. A igreja, ela é um corpo. Você já parou para pensar que o fato de muitas vezes você ter parado em algum momento da sua vida, o corpo ele pode ter sofrido?
Ou até mesmo de você estar relutando. Não, eu não quero ter compromisso. Não, eu não quero evangelizar. Não, eu não sei ganhar almas. Sabe, às vezes os nossos nãos, ele faz com que o corpo, ele sofra. Porque você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Amém, irmãos? Eu achei importante falar sobre a igreja. Deus, ele trouxe essa palavra para mim porque às vezes a gente pensa que ser igreja é simplesmente ir ao templo. Ser igreja é muito além disso. Ser igreja, a palavra, sabe, igreja significa, no dicionário grego, significa, se fala sobre uma reunião de um povo. Um conjunto do povo de Deus que se reúne como cidadãos do reino. A igreja é o povo de Deus que se reúne como cidadãos dos céus. Uma reunião aonde aqueles que são cidadãos dos céus, eles se reúnem para adorar aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que é o nosso Pai, que é o nosso Deus. A igreja, eu quero que você preste atenção, se você tiver até caneta. Depois eu vou ver se eu imprimo isso aqui para a gente entregar para vocês. Você colar o que é a igreja. Eu sou isso aqui. A igreja é um povo peregrino que não pertence a essa terra. Significa que eu e você, nós estamos aqui de passagem. Essa terra, ela é uma passagem. Nossa casa não é aqui. A nossa terra não é aqui. Nossa cidade não é aqui. No céu não vai ter. Tá pra cá os nordestinos, tá pra cá os paraenses, tá pra cá os Assembleia de Deus, tá pra cá, bora botar bem aqui nesse quadro a Igreja Vida na Palavra, não. Nós somos a igreja, um povo de Deus, um povo só. Sabe? Se você acha, vou falar isso aqui, eu quero que você não leve pro coração não, assim, de maldade. Eu quero que você leve mais para ter uma transformação. Se você acha que o nosso culto, ele demora muito o louvor. Tem pessoas que vieram para a nossa igreja no início e que estranharam isso. Nossa, eu acho muito longo a parte do louvor. Irmão, no céu vai ser dia e noite. Santo, 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 santo. No coral nós vamos cantar que Ele é santo, santo. Não vai parar. Isso aqui é um ensaio. Nosso ensaio, culto após culto, a gente está ensaiando. A outra coisa que a igreja é um povo que foi chamado para deixar o mundo e cultivar uma comunhão real com o Pai. A igreja é um povo que foi chamado para deixar as coisas do mundo. Se você ainda não conseguiu deixar aquilo que é do mundo, aquilo que te faz pecar, aquilo que faz você abandonar a sua comunhão com Deus, então, infelizmente, você ainda não tem sido a igreja que o Senhor, Ele deseja. A outra coisa que a igreja é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito. A gente sabe o que agrada ao Espírito. Sempre a gente costuma dizer, eu sempre falo isso. Nunca mais eu falei, né? Mas vou voltar a falar. Que a roupa, ela não vai levar a gente para o céu. Eu tenho que me vestir assim para ir para o céu. Não. A nossa roupa não vai levar a gente para o céu. Mas aquele que é do céu, ele sabe qual é a roupa certa. Ele não vai colocar uma roupa que vai atrair os olhares. Às vezes nem é a roupa, mas às vezes a intenção. Aquele que é do céu sabe o que agrada ao Espírito.
sabe como o templo do Espírito ele tem que andar, ele tem que ser. A igreja também é corpo de Cristo. Lembra que eu falei do corpo? Não existe união verdadeira sem a união dos membros. Existem pessoas que vão para a igreja, mas não gostam dos irmãos. Termina, vou-me embora, não quero falar com ninguém. Irmão, se você está indo embora porque tem realmente algo em casa, que tem que ir com urgência, ou até mesmo nesse tempo a gente realmente não pode estar conversando muito, né? Pensa num povo que gosta de conversar, né? Mas existem pessoas que não gostam de ter comunhão. Igreja é o corpo de Cristo. Trabalham em movimento, juntos. Não existe união verdadeira sem a união dos membros. Vou buscar a Deus em casa. Eu vou servir ao Senhor em casa. Tá errado, não existe. Essa não faz parte do corpo de Cristo. Amém? A outra coisa que a igreja é noiva de Cristo. O que a noiva ela faz com o seu noivo? Ela é fiel. Ela é leal. A igreja que foi, sabe, essa igreja aqui, que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, é uma igreja que é leal ao Senhor. Uma igreja que é fiel ao Senhor. Que não abre mão da sua comunhão com o noivo. Até que ele venha, nós permaneceremos fiéis. Até que ele venha, o meu coração vai ser dele. Até que ele venha, a minha vida vai ser dele. Até que ele venha, a minha fidelidade, ela vai permanecer intacta. Isso é fé. A gente só pode permanecer fiel a alguém que nós nunca vimos com os nossos olhos físicos. Porque nós acreditamos que de fato ele existe. Que ele é o Filho do Deus vivo, que ele veio em sacrifício por mim, que ele ressuscitou ao terceiro dia, desfazendo as obras do diabo, e que ele vai voltar. E eu sou a sua noiva que vou permanecer fiel. A outra coisa que a igreja é uma demonstração visível do amor e do cuidado entre os irmãos. A igreja, ela serve um ao outro. Eu não vou servir só porque eu gosto. Eu não vou servir só porque eu acho legal. Eu vou servir porque a igreja serve. Amém? Eu vou servir porque eu faço parte de um povo de Deus que demonstra esse amor pelo irmão. Sabe, irmãos? A igreja serve. A igreja também é um ministério. E um ministério cheio de dons. Se você deseja os dons do Espírito Santo, busque. Pai, eu quero um dia tocar no enfermo e ele ser curado. Eu quero ter esse dom da fé. Eu quero, Pai, ter essa fé que eu vou declarar e de fato o milagre vai acontecer. Eu quero esse dom de profetizar. Eu quero esse dom de falar em línguas. Peça, aqueles que querem podem pedir ao Senhor. Isso é igreja. A igreja é um exército. A igreja é um exército. E o seu combate não é contra pessoas. O seu combate é espiritual. Diga assim, o seu combate é espiritual. Seu combate não é com o irmão que está do seu lado. Olhe para o seu irmão aí. Olhe para o seu marido aí. Seu combate não é com o seu esposo. Viu, filhos? O combate de vocês não é com o papai, é com a mamãe. Tá bom? O combate de vocês é espiritual. Nosso combate é espiritual. Ontem a gente estava aqui
gente que vai... Porque no louvor ninguém está escutando o som. E eu, na hora da palavra, eu disse, meu pai, vai ser um desafio para mim. Ter a atenção dos jovens, né? Que sem som, às vezes ainda tem um ou outro que se distrai. E aí, rapidinho, o missionário foi lá, pediu, por favor, para a gente fazer o culto e tal. Pronto. Tá bom, tá bom. Baixou. Né? Depois passou outro, um que estava só passando. Para chegar, bate aqui dentro. Tum, tum, tum. Irmão, com esse som daqui, que é alto, eu não acho ruim, não. Não tenho nenhum problema com ele. Mas, meu Deus, essas batidas, tum, tum, chega a ver um negócio aqui, bem aqui. Meu Deus. Mas o Espírito Santo, ele na mesma hora falou, a nossa luta não é contra eles. Jesus vai salvar eles. E esse som, nós vamos usar ele. Esse tum, tum, tum vai ser para glorificar o Pai. Eu disse, eu posso ver, eu falei até para os jovens, eu posso ver a gente usando esse som, para a gente declarar a palavra aqui nessa rua todinha, até embaixo. Se for preciso entrar nas ruas, declarando, entregando um papel de evangelismo, um dia nós vamos fazer isso. Amém? Não muito longe. Porque ainda existem pessoas que precisam ser alcançadas. Então a igreja, ela é um exército. O seu combate não é físico. Não é contra as pessoas, mas é contra os poderes que atuam no reino das trevas. Sabe, esse mal, ele não vai prevalecer na nossa casa. Sabe, os decretos do diabo não vão prevalecer, porque se nós temos sido uma igreja que de fato tem sido fiel e leal ao Senhor, esse mal, ele não vai prevalecer contra você. A igreja também é uma coluna. O que a coluna faz? Sustenta, diga sustenta. A igreja é uma coluna que sustenta a verdade. Ninguém vai fazer você mudar de opinião. Ninguém vai fazer você mudar aquilo que você acredita, porque você é uma igreja firme. Quando eu falo de você, eu quero que você olhe para você mesmo, porque você é a igreja. Nós somos a igreja. E às vezes, para a gente fazer aquilo que é certo, para a gente agradar o Senhor, infelizmente a gente usa essa expressão. Ah, mas todo mundo tem que fazer, né? Ah, mas todo mundo tem que vir, né, para a igreja ajudar. Você é a igreja. Sabe? Se você talvez, vou dar um exemplo, existem pessoas que falam, missionária, acho que está na hora da gente comprar umas cortinas novas, né? Se um dia você quiser falar isso, fale quando você já tiver um dinheiro para comprar uma cortina nova. Amém? Porque às vezes a gente quer tanto, sabe, arrumar a casa de Deus, mas às vezes a gente não está disposto a se mover para fazer. Sabe, a igreja é uma coluna que sustenta a verdade. Não deixe que ninguém mude aquilo que você aprendeu. Se você aprendeu que Jesus, Ele levou as nossas enfermidades, não deixe que ninguém mude essa verdade do teu coração. Se você aprendeu que Jesus, Ele, sabe, se fez pobre para que eu e você fosse rico. Não deixe ninguém dizer, porque essa tua igreja que ensina prosperidade falsa. Ninguém pode mudar a verdade que você acredita. A igreja, ela é uma coluna que sustenta a verdade. E se um dia você tiver dúvida sobre algo, faça que nem a dona Iva, nos pergunte. Não tenha vergonha de perguntar coisas simples. Pergunte. O missionário estava com dúvida sobre isso aqui. Eu tenho coisa que até
que eu faço diante dessa situação? Pastora Evanice, olha, eu tenho que aconselhar fulano assim. Eu não tenho vergonha, porque eu estou aprendendo ainda. Sabe, eu disse para ela um dia, eu disse, pastora, um dia, eu e o missionário, a gente vai ser pastor de um estado. Aí teve uma pessoa que disse para mim assim, sério que tu quer ser pastora de um estado? Olha, o negócio é difícil. Eu disse, eu ainda não estou pronta, mas eu sei que o Senhor, Ele vai me preparar. Eu ainda estou aprendendo, e um dia, mesmo que a gente já seja, nós vamos continuar aprendendo. Não tenha vergonha, sabe? E para encerrar, a igreja é visível, que é isso aqui. Essa reunião faz parte da nossa fé, faz parte do nosso crescimento estarmos juntos. E a igreja é invisível, que ela é unida pela fé. Sabe quando a gente não estava tendo culto? A gente continuava sendo igreja unida pela fé. Sabe quando não tem culto? Segunda, terça, quinta. A gente continua sendo igreja todo dia, unida pela fé. Sabe? Como é que nós podemos ajudar aquele senhor que nós colocamos lá no grupo? Ontem, precisando de sangue, precisando de um milagre mesmo de Deus. Unida, nós vamos nos unir como igreja pela fé. E outra coisa, se você doa sangue, se você pode fazer, faça isso. Faça isso. Amém? Sabe, irmãos, a igreja é tudo isso que nós declaramos. É o povo de Deus, é um exército, é uma coluna, sabe? E nós, como pedras pequenas, estamos sendo formados em cima do alicerce que é Jesus. Jesus é a pedra preciosa. Vamos ficar de pé nesse momento? Jesus, Ele é a pedra aonde nós devemos edificar a nossa vida. E a Bíblia diz que é sobre essa pedra que a igreja seria edificada. Sabe, se nós vamos nos firmar em algo, que nós possamos nos firmar em Jesus. Aquele que não pode ser abalado. Aquele que não é abalado. Aquele que não nos frustra. Aquele que não se corrompe. Aquele que é a verdade, é a luz que dissipa as trevas. É a luz, sabe? Por causa do Senhor Jesus. Hoje nós podemos estar aqui como igreja. Porque Ele veio, Ele sacrificou a sua vida, Ele veio. E Ele deu oportunidade, Ele ensinou. Ele ensinou homens que continuaram. Sabe, homens que se apaixonaram por essa missão, que de fato foram igreja do Senhor. Nós somos igreja de Cristo. A igreja não é só algo físico, mas somos eu e você. E as portas do inferno, elas não vão prevalecer. Elas não vão prevalecer. Eu quero dizer para você que tudo vai passar. Tudo vai passar.